A História do Filho Pródigo. Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Antes de começarmos essa mensagem abençoada sobre a parábola do Filho Pródigo, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que edifique e transforma. Cada vídeo aqui é feito para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Vamos juntos mergulhar nessa reflexão poderosa da palavra. Havia um homem que possuía 2 filhos. Um pai de coração bondoso, trabalhador, homem de fé, que amava profundamente seus filhos e fazia de tudo para vê-los felizes. Era um lar abençoado, onde havia fartura, paz e o calor da família. Mas um dia, o mês novo dos filhos começou a olhar para longe. Seus olhos já não se encantavam com o que estava dentro de casa. Seu coração começou a desejar o que estava fora dos portões, aquilo que o mundo parecia oferecer: liberdade, aventuras, prazeres, a sensação de ser dono de si mesmo. E então, num dia de egoísmo e inquietação, ele procurou o pai. Olhou nos olhos daquele homem que lhe deu tudo e disse palavras que feriram profundamente aquele coração amoroso. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Aquelas palavras caíram como pedras. Era como se dissesse: Pai, eu quero o que é seu, mas não quero mais a sua presença. Mesmo assim, o pai, com o coração partido, não discutiu. Ele amava demais aquele filho para forçá-lo a ficar. Com lágrimas nos olhos e dor na alma, ele dividiu seus bens. E o filho mais novo, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Longe de casa, o jovem acreditou que agora, sim, seria livre. Tinha dinheiro, juventude, força e amigos. A vida parecia uma festa. As noites eram cheias de risadas, música, comida e bebida. Mas o que ele não percebia era que a alegria que o mundo dá é passageira e sempre cobra o seu preço. Com o tempo, o dinheiro acabou, os amigos desapareceram, as risadas cessaram e o que restou foi o vazio. Aquele jovem, que antes tinha tudo, agora não tinha mais nada. Sem comida, sem casa, sem dignidade. A fome começou a apertar e ele foi procurar trabalho. Mas o único emprego que encontrou foi cuidar de porcos. Algo impuro, vergonhoso para um judeu. E ali, no meio da lama, da sujeira e do cheiro forte, ele desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Foi nesse momento, no fundo do poço, que a consciência começou a despertar. Longe de casa, sujo, faminto e esquecido, ele começou a lembrar do pai. Lembrou-se da mesa farta, do olhar bondoso, da casa onde havia amor. E então, entre lágrimas e arrependimento, ele disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me levantarei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele se levantou, fraco, com os pés feridos, o corpo sujo, a alma quebrada, mas com um coração arrependido. Cada passo em direção à casa do pai era um passo de dor e esperança. A estrada que antes parecia um caminho de liberdade, agora era um caminho de volta, de humildade e perdão. E o pai? O pai nunca deixou de esperar. Todos os dias ele olhava para o horizonte, com o coração cheio de saudade. Ele sabia que o amor verdadeiro é paciente, que o amor espera, acredita e perdoa. E num desses dias, quando o sol se punha e o vento soprava leve, ele viu uma figura ao longe. Era o seu filho. Andando devagar, cabisbaixo, cansado, mas vivo. O coração daquele homem se incendiou de amor. Ele não esperou o filho chegar. Não ficou parado na varanda. Ele correu. Sim, o pai correu em direção ao filho. E o abraçou. O envolveu com lágrimas, com amor, com perdão. E o filho começou a dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu. Porque quando o amor é verdadeiro, o perdão vem antes das palavras. O pai chamou os servos e disse: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Preparem o bezerro mais gordo, façamos uma festa. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. E a casa se encheu de alegria. O som da música voltou. A luz da esperança brilhou outra vez. O pai sorria, o filho chorava, e o amor venceu o orgulho, a culpa e a distância. Mas nem todos compreenderam. O irmão mais velho, que sempre permaneceu em casa, ouviu o som da festa e se indignou.
Ele se recusou a entrar. No coração dele havia ressentimento. Eu sempre te servi, pai. Nunca desobedece e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. E agora, quando esse teu filho volta, depois de gastar tudo com uma vida errada, tu recebes com festa. O pai então, com mansidão, respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Naquele dia, a casa voltou a ser cheia. A dor deu lugar ao perdão. O arrependimento encontrou a misericórdia. E o amor de um pai mostrou ao mundo o que é o coração de Deus. Um amor que não desiste, que espera, que acolhe e que perdoa mesmo quando erramos o caminho. Ao refletir com os dias de hoje, percebemos que a história do filho pródigo não é apenas uma antiga parábola contada por Jesus há 2000 anos. É uma história viva que se repete todos os dias, em cada rua, em cada lar, dentro de cada coração humano. Porque todos nós, de alguma forma, já fomos esse filho. Todos nós já nos afastamos do Pai em algum momento da vida. Talvez não tenhamos ido a uma terra distante, mas nos perdemos em caminhos de orgulho, de vaidade, de ilusões. Vivemos em tempos em que o mundo grita: viva por si mesmo, siga seus desejos, faça o que te faz feliz. Mas o que poucos percebem é que essa liberdade sem limites nos leva a um vazio sem fim. Quantos hoje têm casa, mas não têm paz? Quantos têm dinheiro, mas não têm propósito? Quantos se cercam de gente, mas vivem sozinhos por dentro? Quantos buscam o brilho das luzes do mundo, mas apagam a luz dentro da alma? O filho pródigo é o retrato da humanidade moderna. É o jovem que se afasta de Deus porque acha que as regras divinas o prendem. É o homem que se cansa da espera e busca atalhos. É a mulher que tenta preencher o coração com o amor de pessoas, quando o que falta é o amor do Pai. Vivemos uma era de abundância material, mas de escassez espiritual. As pessoas têm acesso a tudo: informação, tecnologia, diversão, mas andam famintas por dentro. Faltam abraços sinceros, faltam conversas verdadeiras, falta sentido. E assim como aquele jovem, muitos acabam se vendo entre os porcos da vida, não literalmente, mas espiritualmente, sujos de culpa, de arrependimento, de decisões erradas. O que antes parecia liberdade se torna prisão. O que antes parecia alegria se transforma em dor. Mas há uma boa notícia: o mesmo pai que esperou o filho pródigo ainda espera hoje. Ele ainda olha para a estrada todos os dias. Ele ainda enxerga quando alguém dá o primeiro passo de volta. Ele ainda corre ao encontro de quem se arrepende. O amor do Pai nunca mudou. Ele não se cansa, não desiste, não se vinga. Ele apenas espera, com os braços abertos. Talvez você que está ouvindo isso sinta que se afastou. Talvez tenha se perdido em meio às decepções, aos erros, às escolhas ruins. Talvez tenha tentado preencher o coração com o que o mundo oferece e, mesmo assim, sinta um vazio. Saiba disso. Não importa quanto você se afastou. Não importa o que fez. Não importa há quanto tempo está longe. O Pai ainda te ama. Ele ainda olha para a estrada, esperando o seu retorno. O arrependimento não é vergonha, é libertação. O perdão não é um peso, é um recomeço. O amor de Deus não é uma teoria, é um abraço real que restaura, cura e renova. Quantos pais hoje vivem como aquele pai da parábola, esperando o retorno de um filho rebelde? Quantos filhos, por orgulho, ainda não voltaram para casa? Quantos relacionamentos foram quebrados por palavras duras, por falta de perdão? E quantos corações continuam feridos, porque ainda não tiveram coragem de dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti? Deus é como aquele pai. Ele não impõe, ele não força, ele apenas ama. E quando a pessoa decide voltar, ele não pergunta por quê, nem onde você esteve. Ele apenas corre, abraça e diz: Bem-vindo de volta, meu filho. Essa parábola também nos ensina sobre o orgulho do irmão mais velho, aquele que ficou em casa, mas não entendeu o coração do Pai. Quantas vezes somos assim também? Ficamos dentro da igreja, seguimos as regras, mas não temos compaixão pelos que erram. Olhamos-nos como juízes, quando deveríamos olhar como irmãos. Esquecemos que todos, sem exceção, precisam da graça. A salvação não é prêmio por bom comportamento, é presente de amor. Hoje, muitos vivem como o filho mais velho. Estão perto da casa do Pai, mas longe do seu coração. Fazem tudo certo, mas sem amor. Servem por costume, não por gratidão.
Mas o Pai quer filhos, não servos frios. Ele quer relacionamento, não religiosidade. Ele quer corações que amam, não apenas mãos que trabalham. E há outros que vivem como o filho pródigo, cansados, feridos, arrependidos, mas com medo de voltar. Acham que já é tarde demais, que não há perdão para eles, que Deus já desistiu. Mas Deus não desiste de ninguém. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há chance de recomeçar. O mesmo Pai que perdoou aquele jovem continua dizendo hoje: venha como está. Eu só quero te abraçar. Essa é a essência da graça. O amor que não espera você estar limpo para te receber é o amor que te recebe para te limpar. Não é o amor que te cobra para te aceitar. É o amor que te aceita para te transformar. Quantas vezes o ser humano busca em lugares errados o que só o amor de Deus pode dar? Buscamos paz no dinheiro, alegria nas festas, segurança em pessoas, sentido em prazeres. Mas só o amor do Pai pode preencher o vazio da alma. O mesmo Deus que abriu os braços na cruz é o Deus que abre os braços hoje para te receber. E Ele diz: filho, volta para casa. Eu nunca deixei de te amar. A parábola do filho pródigo é uma das mais lindas porque mostra o coração do próprio Deus. Um coração que não desiste, não condena, não se cansa. Um coração que transforma o arrependimento em festa. Um coração que perdoa o erro e restaura o que foi quebrado. Talvez a sua história até aqui tenha sido de dor, afastamento, solidão. Mas Deus quer escrever um novo capítulo. Não importa o quão distante você foi, ainda existe estrada para voltar. E no final dela, há um Pai te esperando. Encerramento e apelo final. Hoje, Deus está chamando pessoas de volta para casa. Não para uma casa de paredes, mas para uma casa espiritual. Para um lugar onde há paz, onde há amor, onde há perdão. Talvez você precisasse voltar para o Pai. Talvez precisasse perdoar alguém. Talvez precisasse perdoar a si mesmo. O que importa é dar o primeiro passo. Pai corre quando o filho decide voltar. E quando ele te abraça, tudo muda. A culpa vai embora, a vergonha se dissolve e nasce uma nova história. Não há pecado que o amor de Deus não possa perdoar. Não há erro que Ele não possa redimir. Não há passado que Ele não possa transformar. Então hoje, aí onde você está, abra o coração e diga: Pai, eu quero voltar. Eu quero recomeçar. Eu quero sentir de novo o teu amor. E Ele vai te ouvir. Ele vai te abraçar. Ele vai te restaurar. O mesmo Deus que recebeu o filho pródigo é o Deus que te espera agora. Ele te chama pelo nome. Ele conhece as tuas dores. Ele viu as tuas lágrimas. E mesmo assim, Ele diz: você ainda é meu filho. Eu ainda te amo. O amor de Deus é maior que o teu erro, maior que o teu passado, maior que as tuas quedas. E quando Ele te perdoa, Ele não te chama mais de pecador. Ele te chama de filho. Voltar para Deus é o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. E quando você volta, você descobre que Ele nunca se afastou. Ele sempre esteve lá, esperando por você. Se essa mensagem tocou seu coração, se te fez refletir, se de alguma forma você sentiu a presença de Deus falando contigo, não deixe isso passar. E quando Ele te perdoa essa palavra, Ele não te chama mais de pecador. Mande para aquele amigo que está longe de Deus. Voltar para Deus seja o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. Se essa mensagem te abençoou, quando você volta, curta, você descobre que Ele nunca se afastou. Ative o sininho. Ele sempre esteve lá, mais palavras esperando por você e esperança como essa. Se essa mensagem tocou seu coração, que você te compartilha o amor de Deus, de alguma forma você sentiu a presença de Deus falando para casa. Não deixe isso passar. Que o Pai te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama e te abrace. Mande para aquele amigo que está longe de Deus. Mesmo talvez seja o braço do Pai que ele tanto precisa. De Deus sempre e se essa mensagem te abençoou, curta, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais palavras de fé e esperança como esta. Porque toda vez que você compartilha o amor de Deus, você ajuda outras pessoas a voltarem para casa. Que o Pai te abençoe, te perdoa, te fortaleça e te abrace. E que você nunca se esqueça, mesmo que o mundo te rejeite, o amor de Deus sempre te espera de braços abertos. Essa foi a história do filho pródigo e uma profunda reflexão sobre o amor e o perdão de Deus. Se tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que Deus te abençoe grandemente.